está começando o programa Viver Ciência. Aqui desvendamos o conhecimento científico desenvolvidos por professores e pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. Desenvolver e validar um atlas fotográfico de alimentos. Este foi o principal objetivo da pesquisa que vamos conhecer hoje aqui no programa. Estão aqui com a gente no estúdio do Viver Ciência a coordenadora da pesquisa, Maria do Rosário Gondim Peixoto, e a nutricionista Rávila Graziane Machado de Souza. Sejam bem-vindas. Olá, Obrigado por ter atendido o nosso convite. Nós é que agradecemos. E fiquem à vontade, viu? Ok. Bem, o consumo alimentar está diretamente relacionado ao estado de saúde do indivíduo. Porém, conhecer com exatidão a ingestão alimentar das pessoas não é uma tarefa fácil. E o Atlas pode ajudar nesse desafio. Quer saber como? Vamos acompanhar na reportagem. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas seria possível usar essas duas ferramentas ao mesmo tempo? É aí que entra o papel do Atlas Nutricional. Ajudar o paciente, através das fotos, a dizer exatamente o que e quanto ele comeu em suas refeições. O título da minha pesquisa é Atlas de Alimentos, elaboração de um instrumento para avaliação do consumo alimentar. Hoje em dia, como é do conhecimento de todos, há uma grande associação entre a alimentação e várias doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade, e é muito importante para o profissional, para o pesquisador, ter instrumentos, que auxiliem a avaliar esse consumo alimentar com a maior precisão. Então, essa pesquisa tem esse objetivo, que é de elaborar um atlas de alimentos que vai auxiliar os profissionais e pesquisadores a estimar da maneira mais precisa o consumo alimentar. Ao todo foram fotografados 157 alimentos em porções diferentes, pequena, média e grande, além dos utensílios usados para servir e comer as porções. Normalmente, os nutricionistas usam um método chamado recordatório e pedem para o paciente usar a memória para citar todos os itens que comeram nas últimas 24 horas. Mas, apesar de eficiente, a técnica pode falhar às vezes. Muitas vezes a pessoa fala, eu consumi churrasco. Mas qual foi o tamanho dessa porção, Cada um tem uma percepção do que seja uma porção pequena, média e grande. Então ele vai ter nesse atlas fotos do tamanho da porção pequena, média e grande. Aí ele vai pedir para o paciente identificar qual foi o tamanho mais próximo da porção que ele consumiu. E ele também ainda pode perguntar se foi maior do que as porções que estão apresentadas ali no atlas ou menor. Então ele vai ter uma estimativa dessa forma mais precisa. Bem, depois da reportagem a gente vai começar a compreender como funciona então essa pesquisa desenvolvida aqui na UFG. Eu começo perguntando como surgiu a ideia de criar um atlas fotográfico, Por que esse instrumento em específico? Já existiam no mercado alguns tipos, algumas publicações com fotos de alimentos. Agora, a novidade desse instrumento é que, além de ter as fotos, nós apresentamos essas fotos de acordo com a porção recomendada pelo Guia Alimentar para a população brasileira. Então, ele serve como um instrumento para avaliação do consumo alimentar, mas também para educação nutricional, quando eu quero passar para o meu paciente qual seria o tamanho de porção recomendado, segundo as diretrizes do Guia Alimentar para a população brasileira. Então, nossos alunos, os profissionais aqui da nossa região e mesmo do Brasil, os pesquisadores, sentiam necessidade de instrumentos para avaliação desse consumo alimentar. A gente imagina que não é uma tarefa fácil, As fotografias, elas são muito úteis, porque elas ajudam o entrevistado a se lembrar dos alimentos que ele realmente consumiu. Sem as fotografias, fica muito dependente realmente da memória. E eu queria saber o critério que foi utilizado para a escolha desses alimentos incluídos no Atlas. Olha, os critérios, primeiramente foram selecionados 227 alimentos do Guia Alimentar da população brasileira. Desses alimentos, nós selecionamos como critérios de inclusão aqueles que fossem representativos do hábito do brasileiro. E como critérios de exclusão, aqueles que fossem facilmente medidos por instrumentos de medida caseira. Exemplo? Como, por exemplo, arroz e feijão, que é muito comum do hábito do brasileiro, mas as pessoas podem facilmente falar que consumiram uma concha pequena, média ou grande, assim como o feijão. E aqueles alimentos industrializados, como por exemplo iogurtes, que já têm a sua padronização.
Então, a partir disso, foram selecionados 157 alimentos. Desses, alguns foram apresentados como tipos, apresentando as suas diversidades, e outros por meio de porções. E para esses alimentos, né, que não são apresentados o tamanho das porções, nós temos os utensílios, né, foto dos vários tamanhos de utensílios domésticos que ele usa normalmente para se servir. Então, por exemplo, não tem o tamanho da porção do leite, mas aqui ele pode encontrar copo americano, copo duplo, a xícara. Então ele fala, eu tomei leite. Eu mostro para ele o utensílio. Então qualquer líquido tem como o nutricionista, né, quem estiver atendendo o paciente, se direcionar direto nos tipos de utensílio. Em relação ao feijão, nós temos diversos tamanhos de conchas, colheres para servir arroz. Então, para que o Atlas não ficasse assim, excessivamente grande, né, muito grosso, difícil manuseio, alguns alimentos eu não preciso dar foto, porque o paciente ele consegue recordar que ele consumiu uma concha de feijão. O que eu tenho que mostrar para ele é o tamanho da concha. Então aí fica mais fácil de mencionar o que foi consumido, Sim, né? Sim, mas nós colocamos todos os grupos alimentares. Tá, ok. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nessa questão, entender melhor como funciona a pesquisa. Participe do nosso programa, envie para nós uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter, o Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A ciência é viva quando estudamos o espaço geográfico. O Viver Ciência está de volta. Hoje com a presença da mestra em nutrição e doutora em saúde pública Maria do Rosário Gondim Peixoto. E também com a mestranda em nutrição e saúde Rávila Graziani Machado de Souza. Estamos falando de um estudo da UFG que criou um atlas fotográfico de alimentos. Por que é importante saber o que comer e quanto comer? Vamos continuar aprendendo sobre este assunto através da reportagem. Para quem trabalha com cozinha, a rotina é essa: conviver com cheiros, consistências e sabores que são a alegria de quem aprecia uma boa comida. O trabalho de um chefe começa desde a escolha dos itens, as combinações e a formatação dos pratos. Tudo para despertar o interesse e o apetite da clientela. Mas como conciliar os prazeres com a saúde? Na maneira geral, hoje em dia, os brasileiros estão se alimentando muito mal. Por essa questão que eu falei, por a questão de rotina, ser muito corrida. Então eles vêm cada dia mais mudando a sua alimentação, buscando a praticidade, então buscam mais os alimentos industrializados que, de uma maneira geral, não são muito saudáveis, porque possuem muito sódio, muitos corantes, conservantes que não são muito saudáveis para o nosso organismo. Então, de uma maneira geral, vem piorando a alimentação do brasileiro. Mas também, de um outro lado, tem muitas pessoas que já estão buscando a melhorar essa qualidade de vida e buscando os hábitos saudáveis. Nós temos 8 grupos de alimentos, então cada grupo de alimentos tem uma quantidade de porção a ser consumida. Mas isso é em consideração uma dieta de 2.000 calorias, então não é uma regra para todo mundo. Então, por isso que eu indico ir a um nutricionista para que assim possa fazer as quantidades necessárias. São poucos os brasileiros que decidem procurar ajuda nutricional, e os que procuram nem sempre têm a motivação correta. A primeira coisa que uma pessoa vem buscar no nutricionista, ela já chega falando assim que quer mudar seus hábitos alimentares. Por a questão de rotina, ser muito corrida, então a primeira coisa é que eles não sabem o que comer e a hora de comer e qual o melhor alimento assim que seja mais prático e que também seja saudável. E também motivos estéticos, né, que buscam ter um peso saudável, mas também esteticamente bem. O principal foco mesmo das pessoas que buscam um nutricionista é motivo estético mesmo. Depois, segundo plano, é um motivo de saúde. Mas saúde não está só na boa alimentação. Existe uma combinação infalível para o sucesso do tratamento. Algumas dicas fundamentais para ter uma alimentação saudável é, primeiramente, consumir de tudo um pouco, né? Então, a gente sempre fala que restringir alguns alimentos não é o ideal, porque acaba você ficando a sua alimentação muito restrita e você acaba desistindo de ter aquela alimentação saudável. Então você deve consumir frutas, verduras, legumes, leite, derivados, então praticamente todos aqueles grupos que eu falei anteriormente, mas nas porções adequadas.
cada pessoa tem uma porção adequada. Então, não é uma regra todo mundo as mesmas quantidades. Outra coisa é praticar atividade física, que é fundamental. Então, assim, a gente sempre fala que 80% é alimentação e 30% é atividade física. Então, tá aliada uma à outra. A gente continua com o nosso bate-papo, então. Eu quero saber como se deu o processo de validação dessa percepção dos entrevistados de acordo com os tamanhos e porções que foram estabelecidos. Foram recrutados 90 indivíduos. E esses indivíduos, eles tiveram a oportunidade de estar no laboratório de dietética, cada um com a sua cabine individual, de forma que eles visualizavam apenas o seu alimento. Naquela cabine era oferecido de cada vez uma porção de alimento real em um prato e as 3 fotografias que estão no livro, representativas da porção pequena, média e grande, respectivamente. No entanto, ele deveria escolher, a partir da visualização, qual daquelas fotos representava aquele alimento que ele estava vendo. Nós tínhamos um gabarito, então apenas os pesquisadores conheciam o tamanho das porções que estavam sendo oferecidas e eles tinham um tempo de, no mínimo, 30 segundos, daí por diante era livre, o tempo que eles precisassem, para visualizar aquele alimento e escolher no seu gabarito qual foto que representava aquela porção. Bem, eu quero saber quais foram as outras obras, né, o material, o acervo científico que deu subsídio para a pesquisa, que também serviu de subsídio para essa pesquisa. Lá na própria Faculdade de Nutrição, nós temos um grupo de pesquisadores que em 1996 produziram um registro fotográfico de alimentos e suas porções, em parceria com alguns professores da Unicamp. Essa publicação já tinha sua edição esgotada, então já havia interesse, até a professora Fátima Gil, que fez parte dessa primeira publicação, né, está nessa publicação atual que foi gerada por essa pesquisa, e nós sentimos a necessidade de ampliar, né, as possibilidades com o uso desse instrumento, colocando aspecto relacionado, né, à informação do Guia Alimentar para a população brasileira e colocando também uma série de fotos de tipos de alimentos que são normalmente consumidos e muitas vezes a pessoa não se recorda, não sabe o tipo que é. Por exemplo, alguém chega e fala assim, eu consumi uva. Qual tipo de uva? Então, né, olhando o Atlas, nós vamos perceber que tem uns 5, 6 tipos de uvas no mercado. E propriedades diferentes também. Sim, né? Aí que tem a composição química diferente, né? Porque o objetivo final do nutricionista qual é? É fazer o levantamento dos alimentos que ele consome com as suas quantidades exatas para avaliar a composição nutricional, né? Se tem adequação dos nutrientes da dieta. Agora, em relação aos resultados, houve surpresas quando vocês se depararam com o resultado da pesquisa? Nós ficamos bem felizes porque nós observamos que mais de 50% daquelas pessoas que participaram conseguiram acertar as porções. Esse valor chegou até a 90% de acertos em determinados alimentos. Então isso mostra que as fotografias realmente são representativas desse alimento, que é o nosso objetivo. E esse também é um aspecto inédito, né? Porque as outras publicações que também têm registro fotográfico de alimentos, eles, em sua grande maioria, não foram validados. Simplesmente se tiram as fotos e se faz a publicação, sem esse cuidado prévio de levar para um estúdio e fazer a validação das fotos. Eu quero saber do procedimento de produção dessas fotos, as imagens que ilustram o Atlas, né? Como foi essa captação de imagens? Explique um pouquinho dessa questão da formatação do livro. Nós contamos, né, com um fotógrafo, né, com a colaboração de um fotógrafo profissional que utilizou os recursos necessários, a câmera mais apropriada. Ele, na realidade, praticamente construiu um laboratório, né, fotográfico dentro do laboratório de dietética, um estúdio fotográfico, para garantir a questão da luminosidade, o ângulo de 45 graus, né, todos os alimentos fotografados dentro de um mesmo prato de porcelana branco, para não interferir na hora da percepção, da validação, né, dessas fotografias, desses tipos de alimentos. Ao lado desse prato nós colocamos um referencial, porque todo mundo, ao ver uma colher de sopa, sabe que aquilo é uma colher de sopa e mais ou menos qual é o tamanho. Então nós colocamos utensílios, né, no caso nós colocamos um garfo e uma faca,
que também são talheres, né, amplamente conhecidos, do lado dos pratos, e o prato com fundo branco e o fundo da foto cinza, né, para que houvesse um mínimo de interferência na hora dele estar interpretando o tipo de alimento. Outro cuidado que nós tivemos foi tirar as fotografias imediatamente após o preparo, garantindo que essas características sensoriais fossem transmitidas por meio dessa fotografia, principalmente o bife acebolado, né, aquela característica de um bife acebolado suculento. Vocês estão abrindo meu apetite. Vocês estão abrindo meu apetite com essa conversa. A alimentação é linda. É verdade. Agora, a gente falou de alguns desafios que vocês tiveram aqui ao longo da pesquisa, mas eu quero saber qual foi o maior deles durante esse processo. Assim como acho todas as pesquisas no UFG, o primeiro desafio é a questão do recurso, né? Então, estabelecer parcerias para doação de alimentos, para aquisição de alimentos, depois a colaboração de um fotógrafo profissional. E agora, né, mais recentemente, o nosso maior desafio foi ter encontrado uma editora para publicação do livro, né? Porque foi um trabalho aí de anos, né, exaustivo, muito assim de recrutamento das pessoas, que também deu muito trabalho, toda uma logística, e nós gostaríamos, né, não gostaríamos desse trabalho ficar engavetado. Queríamos que realmente ele levasse, né, essa contribuição principalmente para os profissionais. E, por fim, nós contamos, né, até procuramos inicialmente a editora da UFG, mas não faz parte atualmente do perfil de publicação da editora, e após consultar outras editoras aí do mercado da área da saúde, a editora Rubio, né, ela gostou da nossa ideia, comprou a nossa ideia e publicou. Nós publicamos o livro, que é um livro caro, né, porque existe aqui mais de 150 fotos, então um material muito bonito, né, um papel fotográfico, né, então não ficou uma publicação barata. Eu quero falar agora que vocês detalhassem para a gente o acesso, porque ele está acessível para os profissionais da nutrição, mas para o público em geral, ele é acessível também para quem tem curiosidade de acompanhar direitinho como funciona esse processo? Sim, ele está acessível. Hoje em Goiânia nós tivemos um lançamento na Livraria Saraiva, no Flamboyant, então todos podem ter acesso por meio da Livraria Saraiva. E também, por meio do site da editora Rubio, também pode ser visualizado, inclusive. Dá para visualizar página por página antes de tê-lo em mãos. Ok, daqui a pouquinho a gente continua, tá? Daqui a pouco, Viver Ciência, aqui no Viver Ciência, as nossas entrevistadas vão responder perguntas, desta vez com a participação de uma especialista. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência. Especializar-se significa tornar-se uma pessoa que conhece bastante sobre um determinado assunto. Então, a especialização, ela é uma forma da pessoa ir afunilando e aprofundando conhecimentos sobre uma determinada área. Por exemplo, se eu sou um ortopedista, eu posso ser um especialista em pé, ou um especialista em ombro, ou um especialista em coluna. Então veja, significa que eu conheço ortopedia como um todo, mas sobre o ombro ou sobre a coluna, eu me aprofundei no conhecimento e domino as técnicas de tratamento, de diagnóstico, etc. O nosso programa está de volta. Estamos falando de uma pesquisa que se intitula Elaboração e Validação de um Atlas Fotográfico de Alimentos. Quem vai fazer perguntas sobre essa pesquisa agora é a chefe de cozinha e professora de gastronomia, Isadora Mello. Eu gostaria de saber se o estudo foi realizado levando em conta questões importantes pelos hábitos alimentares, questões como o regionalismo, o sexo e a idade dos entrevistados. Por favor, professora. A questão do regionalismo, ela não foi considerada nesse atlas, apesar de nós termos aqui a pamonha e o piqui, né, aqui da nossa região. Porque ao selecionar os alimentos, nós optamos por aqueles que contemplassem, né, a maior parte da população brasileira para que ele não tivesse um uso restrito a determinadas regiões do país.
Em relação às outras características, né, levantadas pela nossa ouvinte, o que nós observamos é que não houve diferença na percepção do tamanho das porções, considerando o sexo, né? Nós tínhamos lá entre os 90 participantes da pesquisa que validaram as fotos, homens e mulheres, dos diversos classificações do estado nutricional. Nós tínhamos desde pessoas de baixo peso até pessoas com sobrepeso, mesmo obesidade, então mostrando que a percepção do tamanho das fotos foi igualmente, né, entre os vários tipos de pessoas em relação ao seu estado nutricional. Em relação às faixas etárias, ele foi validado para indivíduos maiores de 18 anos. Então, caso ele venha a ser utilizado para crianças e adolescentes, seria interessante essa validação. Ok, vamos então a mais uma pergunta. O horário em que foi apresentadas as fotografias pode ser um fator que altere a percepção dos entrevistados? Ok, então, por favor, responda. Bem, as fotografias foram apresentadas aos voluntários logo após o almoço, isso por causa da própria organização do estudo. Pela manhã, os alimentos eram selecionados e higienizados, logo após esse horário eram preparadas todas as porções. Então, logo após a preparação das porções, esses indivíduos poderiam visualizar. Então, isso foi feito logo após o almoço. Eu acredito que é um horário que eles não estavam com fome, então eles puderam realmente raciocinar daquele alimento sem alteração do estado, né, do estado de estar com fome ou não. Nós não diferenciamos essa questão de horário, se em algum outro horário, se a pessoa estiver com fome, se poderia haver algum erro maior. Mas eu acredito que não. Ok, Isadora Mello tem mais uma pergunta, vamos então. Os pratos eles foram fotografados por um profissional. Gostaria de saber se eles foram montados também por um profissional de gastronomia, com artifícios em mãos para montagem e a preparação dos pratos. Ok, então, por favor. Nós contamos, né, com um fotógrafo profissional, como eu já informei anteriormente, e em relação à presença de um técnico, né, em gastronomia ou um profissional da gastronomia, o que nós temos no laboratório é uma técnica em nutrição e a professora Raquel Cardoso, que há vários anos desenvolve cursos, né, na área de gastronomia dentro da faculdade de nutrição, que acompanhou toda a produção dessas preparações, porque a gente sabe que o visual é importantíssimo, né, na hora dessa avaliação da percepção, para garantir realmente que fosse de alguma forma afetada pela uma preparação que não tivesse uma boa apresentação. Ok, quero agradecer a participação da Isadora. Como é possível fazer pesquisa em nutrição desse tipo aqui na UFG? É o que você fica sabendo a partir de agora no quadro Caminhos da Ciência. O aluno já no segundo ano de graduação ele pode se candidatar a uma iniciação científica. Para isso, ele deve procurar um professor que tenha uma linha de pesquisa que cause interesse. O prazo máximo para um aluno se candidatar a uma iniciação científica deve ser até 1 ano e meio antes de se formar, para que ele tenha tempo para desenvolver o seu projeto e também apresentar os seus resultados. A Faculdade de Nutrição apresenta 2 pós-graduações Lato Sensu, especialização em nutrição clínica e especialização em controle higiênico de alimentos. Além disso, nós temos também um programa de pós-graduação Stricto Sensu, que é um mestrado em nutrição e saúde. O mestrado em nutrição e saúde tem 3 linhas de pesquisa. Uma em qualidade de alimentos, a segunda em segurança alimentar e nutricional e a terceira em diagnóstico nutricional e intervenção. O candidato ele precisa ter os seus documentos pessoais em dia, ter graduação plena em nutrição ou áreas afins, que sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação, uma declaração de um professor credenciado, declarando que ele possa orientá-lo, além disso ter um pré-projeto. Caso o candidato já tenha um projeto pronto ou faça parte de um grupo de pesquisa, as chances do candidato aumentam. Normalmente o processo seletivo acontece no final do ano, entre os meses de outubro a dezembro. Nós temos as matrículas abertas em outubro e venha conosco realizar o processo seletivo, o mestrado em nutrição e saúde. Quero aproveitar para agradecer a participação de vocês duas e pedir que vocês façam considerações finais, por favor. Nós aqui agradecemos, né, a você, Bruno, e toda a produção do programa por essa oportunidade de estar divulgando, né, essa pesquisa que
como você já deve ter acompanhado, da dificuldade que é divulgar, produzir um artigo científico. E, aliás, queria só de fazer esse comentário que o próximo passo vai ser a publicação de um artigo científico, mas o que mais nos estimulou, né, a continuar nessa linha de pesquisa foi o fato de nós termos, né, publicado, e eu aproveito a oportunidade para mostrar aqui a capa, né, do nosso livro, Alimentos Brasileiros e Suas Porções, né, como já foi trazido pela Havler, está disponível na Saraiva, mas também pelo site da editora Rubio. Ok, obrigado então pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu também agradeço muito, Bruno, a oportunidade de estar aqui também apresentando o trabalho e representando as nossas colegas também, que muito trabalharam, agradecer a todas elas, toda a equipe, todas as alunas que nos ajudaram, todos os técnicos, tudo foi feito com muito carinho. Este foi o programa Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento está sim ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima.